Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem vê a gente de madrugada. Hoje é dia 27 de novembro, finalzinho do mês, 27 de novembro, quinta-feira. E hoje a gente vai trazer aqui, não é um boletim comum hoje não é um boletim de notícias normal. O que a gente vai trazer hoje aqui é uma entrevista, um relato, uma denúncia mesmo, que a gente vai receber aqui para fazer essa denúncia, para dar esse relato, a nossa querida amiga Tatiana Rolim. Ela que é psicóloga, militante da causa da pessoa com deficiência, é cadeirante, é mãe. A gente vai falar com a Tatiana Rolim daqui a pouquinho, porque a Tatiana tem um caso que aconteceu com ela, na família dela, e ela vai estar conversando com a gente aqui, contando tudo o que aconteceu, porque acho que é algo para que a gente fique ligado, fique esperto, fique atento ao que está acontecendo. Vai ser daqui a pouquinho, só que eu queria dizer para vocês, antes de tudo isso, antes da gente iniciar, que essa semana tem um sorteio, hein? Lembra? 3 livros, aqui ó, Eu Sou a Lei, Todos na Cidade e o Sobreviver com Pólio em inglês, aqui ó, em inglês, Sobreviver com Pólio, chique, né? Esse Mário Ananias é chique demais, o autor do livro, ele tem um livro dele em português e tem em inglês também. Então a gente vai estar sorteando sexta-feira esses 3 livros que estão aí na tela para você. Sexta-feira, mais conhecido como amanhã, às 14 horas, a gente sorteia para vocês. Então é só entrar lá no www.revistareação.com.br para você poder concorrer a esses 3 livros sensacionais, maravilhosos. É só você localizar a imagem do livro, encontrar ali a imagem, clicar em cima no nosso site, no www.revistareação.com.br, clique em cima dos livros e você deixa seu nome, seu telefone e seu e-mail. Só isso. Se o número for sorteado, o número que é correspondente à sua inscrição, você leva para casa e a gente liga para você, entra em contato, pega seu endereço e manda pelo correio, tá bom? Gente, olha, não se esqueça que vai até dia 5 de dezembro, a exposição Osmar Santos do Rádio Às Telas. Osmar Santos do Rádio Às Telas. Vai até dia 5 de dezembro, lá no Hotel Mercury Pinheiros. Você não pode perder, entrada gratuita, local totalmente acessível, das 10 às 18 horas, na Rua Capote Valente, número 500, lá em Pinheiros, tá bom? É uma oportunidade aí de você tá vendo as obras do Osmar Santos pintadas pelas mãos do maior narrador de todos os tempos, e você vai ver ali bonitinho. Ah, e sabe o que tem de legal lá? Lá tem um painel, gente, com a imagem do Osmar Santos, um painel enorme, e uma poltrona ou um espaço para você colocar sua cadeira de roda. Você fica do ladinho do Osmar e tira uma foto com ele para você guardar aí para sempre, tá bom? Para o resto da sua vida. É bem legal mesmo. O Osmar que tem muitos fãs aí, acho que quem tem mais aí de 35, 40 anos, vai lembrar das narrações maravilhosas do Osmar Santos, que emocionou tanta gente aí através do rádio e da televisão. Bom, vamos pro primeiro bloco então para a gente voltar com a nossa entrevistada? Fica aí com um recadinho de Mitsubishi e Move e daqui a pouquinho a gente volta com a Tatiana Rolim. Vamos lá. Pensou em carro novo? Pensou no novo Eclipse Cross 2026, de R$ 173.990 por R$ 149.990. Preço válido para a versão Rush. Aproveite condições exclusivas para PCD. Novo Eclipse Cross. É Mitsubishi. É pra você. Move. Treinamentos e capacitações em inclusão escolar. Exclusivo para secretarias de educação e prefeituras. Capacite sua equipe com a Move Desenvolvimento Humano. Anote os contatos. Telefone 65 99207 2965. E-mail movebh@outlook.com.br. A inclusão se faz com capacitação. É isso aí, estamos de volta. A Tati já está na tela aqui, a Tatiana Rolim, que é pessoa com deficiência, cadeirante. Ela é mãe, é psicóloga, é escritora, é palestrante, ela é multimídia, ela é tudo de bom. Ela trabalhou 12 anos também na área de reabilitação neurológica da ACD. Ela é psicóloga hoje do Tribunal de Justiça de São Paulo. A Tatiana vai contar pra gente uma experiência que ela passou por esses dias, mas antes eu queria fazer minha descrição. Para quem está assistindo a gente, está só nos ouvindo e não está nos vendo. Eu sou o Rodrigo Rosso,
Um homem branco de poucos cabelos, usando uma barba grisalha, um óculos de lentes transparentes e hastes pretas, e uma camiseta azul da TV Reação. Atrás de mim, um painel branco com o logo da TV Reação. Do meu lado está a nossa intérprete de Libras de hoje. Ela é a Andressa Brito, ela é intérprete de Libras do ICOM. Era uma moça branca de cabelos loiros até abaixo dos ombros. Ela tá usando aí um fone de ouvido nas orelhas, tem uma camiseta azul marinho com o logo branco no peito. Atrás dela tem um painel branco cheio de logotipinhos do ICOM. Essa é a Andressa Brito, do ICOM. E se você precisa de Libras, gente, Libras para a sua empresa, para o seu negócio, para qualquer situação, Libras numa repartição pública, num banco, no atendimento ao cliente, numa escola, em qualquer situação que você precise de Libras, o ICOM é a solução. É só entrar em contato com www.icom.app. Lembrando sempre que ICOM é com M de Maria no final, icom.app. E aqui eu queria que a Tatiana desse seu bom dia e já desse sua descrição também. Bom dia, Tati. Obrigado por estar aqui com a gente para dar esse relato aí e contar tudo o que aconteceu contigo. Bom dia. Obrigada. Boa tarde, boa noite. Dia, boa tarde, boa noite, todo mundo do canal, da rede. Sempre um prazer, Rodrigo, participar, né, do teu trabalho e trazer conhecimento para esse público. Bom, então eu sou uma mulher parda, estou de óculos com óculos, né, transparentes, com hastes pretas, uma camiseta amarela, um lencinho florido azul. Eu estou de batom vermelho, meu cabelo é curto até a orelha e ao meu fundo está uma porta aberta com a parede branca. E sou uma mulher cadeirante, como você disse. E aí é isso, Rodrigo, né? Um espaço bacana para a gente trabalhar sobre um assunto que despertou vários pontos. Exatamente, porque conta pra gente então, Tati, o que aconteceu? Essa experiência vivida por você com a sua mãe, que foi um verdadeiro absurdo aí, né? Conta pra gente tudo o que aconteceu, vamos lá. Exatamente, acho que dentro dessa condição mostra que assim, às vezes as pessoas têm uma fantasia de que na vida da pessoa com deficiência não acontece mais nada, né? Pois bem, acontece de tudo, é verdade, as pessoas acham que naquela visão ainda mais antiga, aquela visão mais religiosa de que já foi ali, já aconteceu o acidente, a tragédia, ou já nasceu com a deficiência, isso trazendo o conceito sócio-histórico, né, que foi rebatido com essa nova reconstrução biopsicossocial, de que não acontece nada. Acontece e acontece de tudo. Existe um termo que eu sempre falo sobre a questão da imprevisibilidade da vida. Então pode acontecer de tudo. Né? E o que me aconteceu foi uma coisa assim, chocante, na verdade, né? Que trouxe ali uma questão, uma reflexão sobre vários pontos da relação do cuidador, a pessoa hoje com deficiência, principalmente esse grupo militante, quando você falou aí do Osmar Santos e deu essa configuração de 35, 40 anos e mais, é o grupo das pessoas com deficiências que já estão se preparando para entrar nos 50 a mais, 60 a mais, né? E a gente acaba vivendo ali um modelo de família que você se torna o cuidador, né? Muitas vezes dos pais, ou de um irmão, enfim, né? E aí tem uma aula, inclusive, Rodrigo, muito bacana do curso que é desenvolvido por Todas em Rede, e que a professora Ana Carolina fala claramente sobre a questão do envelhecimento da pessoa com deficiência, né? Ou da família. E aí você tem esse papel do cuidador. Então, com esse fato que me aconteceu, que foi um acidente da minha mãe, de 81 anos, ela deu entrada na UPA, na cidade de Jaguariúna, e aí ela acabou precisando de uma intubação, então ela foi para UTI, deu uma descompensação respiratória, ela foi para UTI, até aí tudo bem, né? E aí até eu coloquei um status, né, que a vida do cuidador de um familiar só tem paz, só tem descanso quando o paciente, né, ou o assistido vai para UTI. E parece que foi uma coisa, porque foi exatamente dentro da... Né? Mudou totalmente, eu tenho até o print, foi assim uma coisa assim que eu falei, meu Deus do céu, olha, que choque. O que acontece é que houve uma queda da minha mãe dentro da UTI, né? Eu já descobri claramente o que foi que aconteceu, como aconteceu, mas o problema todo, Rodrigo, foi a omissão, a negligência. O médico não socorreu a minha mãe, e não só como ele não socorreu, ele inventou procedimentos que não existem. É isso, né? Que eu falar, ele socorreu errado, né? Então, que mostra um despreparo enorme do profissional, né?
profissional, do caráter, né? Do caráter da pessoa, né? E aí isso me trouxe uma reflexão. Eu que sou da saúde, trabalhei tantos anos em hospital, na ACD, enfim, estágios em vários hospitais e convivi com médicos excelentes, né? De toda essa rede, né? Enfim, de vários hospitais de São Paulo. E eu vi, assim, o gás, a determinação, a coragem, a ousadia, o amor pela profissão desses médicos, né? Eu era ali da parte da psicologia hospitalar, então a gente lidava com todas essas mediações, essas demandas urgentes de hospital. E de repente eu me vi numa condição no papel de familiar, né, cuidadora, mas familiar, e tendo que lidar com um problema gigante causado por um médico que não socorreu, omitiu a informação, né? E aí ele também fez procedimentos inadequados, com uma queda, houve aquelas bombas, né? Os aparelhos que ficam passando ali medicação e tudo mais. Essa bomba caiu na cabeça da minha mãe, então a bomba pesa, uma bomba de infusão, uma bomba de infusão pesa aproximadamente 3 quilos, dependendo da marca, do fabricante. Uma pancada e tanto, né? E tanto, e aí, o que aconteceu? No dia da visita, um dia antes, eu vi que minha mãe estava muito bem, eu e minha irmã, né? Um dia anterior ainda, com a minha filha, a gente viu que minha mãe já estava evoluindo super bem, e no dia do acidente, que tinha acontecido pela manhã, na hora da visita que eu entrei com a minha irmã, a minha mãe estava em estado vegetativo, e o médico queria dizer que estava tudo bem. E aí, como eu tenho essa bagagem técnica, essa bagagem profissional, eu vi que tinha algo errado, né? Enfim, e ali começou a saga, Rodrigo, né? De questionar, de procurar saber, de ter acesso ao prontuário, aí onde entra, né, a questão de que toda tragédia ou todo limão a gente tem que fazer uma limonada, e você me conhece muito bem, né? De tudo eu transformo um resultado, um conhecimento, então eu quero que isso chegue até, inclusive eu assisti a live, né, o programa da semana, acho que retrasada, que veio um profissional lá de Goiás, se eu não me engano, foi que isso. Ele trabalha, né, isso, então foi muito um advogado. O conteúdo dele, porque é ligado na questão do assunto hospitalar, né? E o quanto que essas intercorrências, elas acontecem. Então, dentro desse nosso assunto, ele fica a questão, é lógico, do relato, a indignação, mas também o quanto que veio de conhecimento e atenção, para que a gente esteja ali monitorando mesmo. E me diz uma coisa, você descobriu como é que a sua mãe caiu? Parece que a cama não estava montada da forma correta. É isso, que tem aquelas proteções laterais, né? Aquelas grades da cama hospitalar, e elas não estavam levantadas. Conta pra gente desde o início. Isso, então assim, do que eu descobri pela dinâmica da queda foi exatamente isso. E aí é legal porque assim, existem vários modelos de maca, tem macas automatizadas para isso, né? Que acho que os hospitais precisam investir nisso porque é uma questão de qualidade. E assim, existe um senso gigante sobre a questão de que mundialmente muitos acidentes acontecem dentro dos hospitais e que eles levam ao agravamento do quadro clínico do paciente, que foi exatamente o que aconteceu. Minha mãe estava na perspectiva de ter alta, e de repente aconteceu essa queda, e a queda resultou, inclusive, Rodrigo, num traumatismo craniano sério. Hoje minha mãe está no asilo, sim, necessitando de cuidados, porque eu não tenho mais como cuidar dela sozinha, né? Ela era funcional, independente, né? Tinha uma vida ativa, enfim, isso tudo via ação judicial com o doutor Alexander, que está cuidando dessa parte, né? Que é um especialista também nessa área, então tem me ajudado bastante. E aí, assim, o que acontece foi isso, fizeram os procedimentos, né, talvez medicação, banho, enfim, algum procedimento que foi realizado pela equipe, e baixaram as grades, mas não subiram. Nessa de não subir a grade, com certeza, o paciente ali na UTI, ele tá ali com efeitos de medicações que podem alterar comportamento, pode trazer alteração, né, agitação psicomotora, pode trazer uma série de mudanças, né, no comportamento. E provavelmente nessa, a minha mãe virou, como ela estava ali com acesso do monte de catéter, um monte de medicação para manter o quadro na UTI, acho que esses tubos puxaram a bomba de infusão e a bomba caiu, né? Eu tenho até um videozinho, depois eu mando para você. E aí foi com apoio de profissionais que trabalham na UTI, né? Que me contaram e a gente conseguiu criar essa dinâmica, que é o que vai para o processo. Né? Então, disso resultou muita coisa sobre a questão do nosso olhar, sobre a questão da formação dos médicos,
Acho que essa geração de TikTok, essa geração de acesso a muita informação e não desenvolveu o amor, né? A ética, o compromisso com as... Eles fazem um juramento, né, Tati? Quando a formação de medicina, ela se baseia no juramento do médico, né? Porque o médico tem ali as vidas da mão dele. Exato, e no juramento, olha, bonito isso que você está falando, Rodrigo, muito, muito importante, porque no juramento de Hipócrates, ele fala exatamente isso, que ele vai zelar pela vida, né? Exatamente. E ele vai desenvolver ali o que for de melhor dele, né? É um juramento muito importante, muito bonito, muito ético, muito sensível, né? Ele traz reformulações nos dias atuais, mas ele não muda a essência, né, da teoria do que foi proposto como juramento. E o principal é isso, é zelar pela vida, né? Não agravar, não comprometer, né? E se dedicar, se empenhar para isso. E o que eu vi na condição desse médico, né, eu descobri, né, e aí eu dei uma de perita, aí eu pesquisei tudo, né, ele é recém-formado na Universidade Federal de Roraima, né, ele se formou em 2019, ele não tem a especialização para atuar como intensivista na UTI. Na UTI. Isso, é um e aí a gente geral. Exatamente, é um clínico geral, enfim. Tanto que eu vi que ele realmente não sabia responder as coisas técnicas que eu perguntava para ele. Ele se evadiu da UTI, ele me largou falando sozinha, né? Meu e aí a gente pega esse gancho, né? Na questão da pessoa com deficiência, né? O mercado de trabalho que exige tanto a questão da formação. Mas será que tem que cobrar só da pessoa com deficiência a formação, a capacitação? E os outros profissionais também? Né? Se a gente pegar o gancho do que a gente fala sobre todos os dias da nossa luta, da nossa representatividade, né? As vagas de emprego, elas acabam tendo aí os seus desafios, mas a empresa às vezes fica criando ali um protocolo, uma exigência praticamente impossível. Mas e no olhar do todo do seu outro colaborador? Será que ela está flexibilizando? Porque esse caso foi flexibilizado. Como que alguém vai atuar na UTI, um médico, e não tem a formação de intensivista? Mas você sabe, Tati, até a gente vai chamar o comercial aqui, depois eu queria voltar com você nesse assunto. Tá faltando profissionais na área. Na área não, no mercado, para tudo. Você não consegue contratar hoje, não está se encontrando mão de obra. E por incrível que pareça, por mais que no Brasil hoje se formem milhares de médicos todos os anos, eu não sei o que está acontecendo, mas a rede pública não está encontrando profissionais que queiram trabalhar e atuar na rede pública. Eu vou chamar o comercial aqui agora, rapidinho. A gente vai entrar com a Nissan, com o novo Kicks da Nissan e a Fast Braille, e já a gente volta, mas é VaptVupt, é rapidão. Eu queria voltar a gente falando nesse tema, nesse assunto, na falta de qualificação, na falta da capacitação desses profissionais. Vamos lá, já a gente volta. O novo Nissan Kicks está simplesmente sensacional. Inovador, moderno e com condições especiais para as pessoas com deficiência. Com porta-malas de 470 litros. Mais espaço e conforto para você. E ainda um conjunto de telas incrível. Vá até uma concessionária Nissan e agende o test drive. Nissan, mobilidade para todos. Conheça a maior gráfica Braille da América Latina, Fast Braille. Somos a forma mais rápida e inteligente para fazer sua empresa começar a atender de verdade pessoas cegas e com baixa visão. Acesse fastbraille.com.br. contato@fastbraille.com.br ou pelo telefone 11 98995 7033. A gente está de volta aqui do caso da Tatiana, da mãe dela de 81 anos, que estava na UTI, sofreu uma queda da cama. Nessa queda gerou um traumatismo craniano, porque caiu um equipamento sobre a cabeça dela e o médico acabou não dando o atendimento, não dando o socorro como deveria ter sido feito dentro dos procedimentos
que ele deveria ter seguido. Você tinha falado para mim que esse médico se formou lá em Roraima, é um médico novo, jovem, se formou em 2019 e ele não teve nenhum preparo e ele não estava, inclusive, ele não tinha capacitação para atuar em UTI, estava atuando numa UTI de um hospital público na cidade de Jaguariúna, no interior de São Paulo. Só vou te citar um exemplo, Tati. Em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, foi inaugurado um hospital gigante. Um hospital e maternidade, lindo, maravilhoso, gigantesco, enorme, e esse hospital ficou quase 6 meses pronto e de porta fechada. E eu vou te dizer por quê. A prefeitura não estava conseguindo contratar profissionais, não conseguia preencher as vagas que tinha, anunciou em todo canto que você podia imaginar, e ela não conseguia contratar médico, não conseguia contratar enfermeiro, auxiliar de enfermagem, pessoal de limpeza, nada. Foram 6 meses para poder inaugurar esse hospital, por conta de falta de mão de obra. E você que é de RH, o que você acha que está acontecendo com o país? A gente não está encontrando mão de obra, desde as mais básicas até as mais qualificadas. Parece que profissional não existe mais. Quanta gente sai de faculdade aí? E onde é que está esse profissional? E a mão de obra daquela pessoa que tem menos qualificação ou qualificação técnica? Ninguém está encontrando ninguém para trabalhar. Às vezes, serviço temporário, nada, faxineira não se encontra mais, diarista não se encontra mais, frentista de posto de gasolina não se encontra mais. A gente está vivendo um momento que parece a década de 80, onde a gente passava nas ruas e via na porta das empresas, nas portas de fábricas, aquelas plaquetas, precisa-se, e aquele monte de cargo precisando, porque não está dando para contratar cozinheiro, garçom, ninguém está encontrando. Tem um conhecido meu que tem um restaurante fechado há 3 meses, todo pronto, e ele não inaugura porque não tem cozinheiro, não tem chefe de cozinha, não tem garçom, não tem gente para lavar prato. O que está acontecendo nesse Brasil, Tatiana? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, Rodrigo, porque assim, quebra a visão do RH de que só não encontra a pessoa com deficiência, né? Exato. Não é só a pessoa com deficiência. Não. É uma coisa que eu já venho ouvindo, isso já vem declinando, já tem uns 10 anos dentro dos assuntos de RH, que a mão de obra ela tem ficado super valorizada. A verdade é que as pessoas também elas estão equiparando, é que às vezes uma pessoa da área operacional vai ter uma área, ela quer o mesmo valor, o mesmo salário de uma outra pessoa de um outro cargo. Então existe uma supervalorização do candidato, né, que está excedendo a questão do perfil, do salário, das tabelas, né, das questões internas que são trabalhadas com relação àquela vaga. Eu vejo isso com casos que eu tenho, às vezes, de consultoria, né? A pessoa, né, eu pego de todos os campos, de todos os ramos, e às vezes a pessoa ela tem ali um segmento da área operacional, sempre trabalhou na área da limpeza, por exemplo, não fez um outro curso, não avançou para outra área, mas quando aparece uma vaga que está na média de um salário mínimo, que é entre os adicionais, enfim, que vai dar uns 1.800, 2.000 talvez, dependendo da região, até 2.200 pelas questões, né? E a pessoa não quer, né? Às vezes ela quer ganhar um de 3,5 comparado com o setor administrativo. Então, eu acho que tem essa questão de que hoje tem uma exposição massiva do mercado de trabalho, e tem a questão dessa distorção das vagas atuais de youtuber, né, influencers. Eu acho que isso trouxe uma desproporção muito grande desse raciocínio para as pessoas, né? Isso nessa área específica. E quando a gente fala na questão dos campos mais qualificados, médicos e outros setores, enfim, a gente vê também isso, que na verdade, o que acontece? Por exemplo, esse caso desse médico, de 2019 até agora, dava para ele ter feito muita capacitação. Pois não é tão recém-formado assim, né? Sim, eu pego a minha carreira, Rodrigo. Eu saí da faculdade, já fiz a residência, fiz pós-graduação, fiz especialização. Então, acho que tem que ter muito essa questão do que você quer. E aí, quando a gente fala do que você quer, aí a gente entra um pouco no campo da psicologia. O que será que o mundo está querendo? O que será que as pessoas estão querendo como sonhos, como metas, né? Porque antes a gente tinha muito isso de o que eu vou ser quando eu crescer,
né? Exato, e hoje a gente não percebe isso nos nas crianças, nos jovens, não tem aquela ideia de já, desde pequeno, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser alguma coisa. Não tem, não existe. É o que você quer ser quando crescer. Já cresceu e não sabe, né? Não sabe. Por isso você vê hoje, o que você faz? 30, 40 anos, eu sou estudante. Pô, estudante com 30, 40 anos, gente, né? Já deu tempo para você estudar, né? A gente entra nessa questão também das proteções sociais, né? Hoje, então, a lei da aprendizagem vai até os 24 anos de idade. Existem projetos e fomentações para que essa classificação do adulto jovem se estenda até quase 30 anos. O que eu acho que é um absurdo, Rodrigo, porque imagina você ter um filho de 30 anos morando com você ainda sobre um programa de proteção educacional. É o fim da picada, né? É o fim. Então, assim, acho que está tendo assim, uma mudança que não está acompanhando. E aí, se a gente entra na questão fatoridade, olha aí, a minha mãe chegou aos 81 anos. E a nossa geração vai chegar até que idade? Né? E o trabalho, onde entra o trabalho para fazer com que haja o crescimento, o empoderamento das pessoas. Acho que é um recorte de um assunto tão importante, porque mostra realmente a fragilidade das empresas, a economia se prejudicando porque não consegue fechar a contratação da mão de obra qualificada. Exato. E pior que assim, às vezes não é nem qualificada e nem desqualificada, porque não tem. Nada, qualquer um, não tem. Eu queria saber do que essas pessoas estão vivendo. Será que é de Bolsa Família? Porque não é possível. Essas pessoas, Rodrigo, principalmente o grupo vulnerável que eu atendo, né? O grupo vulnerável de proteção social, que são assistidos aí pelos programas de governo, enfim. E a gente não está criticando o governo, não é isso. É como funciona a questão, às vezes, dessas proteções. Que elas precisam ser muito rigorosas, porque senão ela vai estimular essa ociosidade. E essa ociosidade, ela compromete o nosso país, compromete a educação, compromete a economia, compromete tudo. Compromete, e aí, assim, Tati, você como psicóloga, as novas gerações, porque você vai ver, como crianças, os pais que não estão trabalhando. Né? Meu pai não trabalhava, ele vivia lá do assistencialismo do governo, eu vou viver também, né? E agora com o advento da internet, celular, rede social, a pessoa perde o dia às vezes numa rede social, porque você vê, mesmo os mais vulneráveis, está todo mundo com um celularzinho na mão. A pessoa pode não ter o que comer no prato, mas o celular na mão ela tá. Então, isso é uma... Fala. Você sabe que é uma coisa que, assim, eu pensava isso também, que às vezes ela perde muito tempo. E não, na verdade, o que acontece, Rodrigo? Infelizmente, ela está entrando num outro problema. A questão do vício dos jogos, que isso é uma coisa que vem acontecendo. Também, eu ia falar. E esses jogos, infelizmente, eles sustentam muitas famílias que acabam abandonando tudo, Rodrigo. É impressionante, porque assim, há muito tempo já que eu venho trabalhando, né, com a questão do jovem, né, uma outra coisa que você falou que é importante, a visão que os pais têm que dar para os filhos. Eu já tenho 25 anos de atuação na psicologia, eu já tenho meu tempo suficiente para recorrer à aposentadoria por tempo de trabalho da pessoa com deficiência. Mas para mim é tão importante exercer o meu trabalho, tanto que eu entrei no concurso, né, do funcionalismo público, hoje estou no Tribunal de Justiça, porque para mim é construir essa identidade para minha filha, que hoje tem 15 anos e, né, os seguidores aí acompanham, e você também, todo o trabalho que a gente fez, né, para ter esse modelo dessa representatividade da produtividade, né? Exato. Mas voltando nessa questão dos jogos, ele acaba sendo um fomento para que as pessoas fiquem ali nessa ociosidade. E você vê jovens fazendo isso. Meu filho tem 16 anos, ele comenta que os coleguinhas de escola dele, às vezes na hora do intervalo e às vezes dentro da sala de aula, ficam apostando nas bets. Exato. E você vê, não sei se você repara, eu reparo muito nessas coisas aí. Porta de boteco, para mim, é um termômetro. Né? E você passa hoje, não é só periferia, não, mas você vê que os bares, os botecos, vamos chamar assim, lá no sul, quem está assistindo a gente no sul, os bolichos, né, estão sempre lotados de gente com celular na mão, uma garrafa de cerveja na mesa e o cara apostando ali, jogando, seja no Tigrinho, seja nas bets, seja onde for. E tem gente, como você falou, que acaba ganhando ali R$30, R$40, 80, 100 por dia e acaba se sustentando. Sustentando a sua casa com isso. E vira o vício, Rodrigo. Hoje já tem ala
olha onde que a gente chega, né? Pegando aí a saúde mental, a gente entra na ala da saúde mental, da psiquiatria, que já tem grandes estudos falando da proporção do vício. É o mesmo efeito da cocaína, é o mesmo efeito de outras drogas, porque vai impulsionar ali o sistema de recompensa, né? Então a pessoa e o vício está na mão hoje, né? E hoje está fácil. Tá. É pior do que a droga, porque a droga você teria é ilícita e você teria que buscar, sei lá, algum lugar para comprar. Isso. E o vício do jogo está na mão. Está na mão da pessoa, isso é muito mais perigoso. Então, ciclo, né? Acaba gerando esse ciclo. Você ganha um pouquinho, já investe e ele acaba sustentando por si próprio. É muito pior mesmo. Exato, e é muito pior. Então a gente vive num país que não tem cassino, porque é contra a lei ter cassino, e cassino geraria emprego, geraria renda, geraria impostos, né? E na contrapartida disso, nessa contradição, você tem um cassino na mão da pessoa, né? Que não gera nada. Aí a gente pega tudo isso que a gente está falando, Rodrigo, e faz aí esse apanhado geral com a situação que me aconteceu. Esse menino que tá, esse jovem que tá tendo essa poluição digital, sem nenhum critério, às vezes sem supervisão de familiar, porque a família tá trabalhando, não tá supervisionando, e ele tá crescendo ali com referências que não trabalha a identidade, a moralidade, a ética, a civilidade, valores que são essenciais para o exercício de qualquer profissão. Imagina médico, né? Tem que ter essa empatia. Se você for médico e não gostar de gente, então é melhor você fazer outra coisa da vida. Às vezes e às vezes acontece muito, principalmente fora de grandes centros, né? A família também às vezes pode ter, sei lá, não sei se é o caso, mas a família às vezes força a pessoa a uma profissão. Que aquilo lá, o meu sonho é ter um filho médico. Mas você perguntou pro teu filho se ele quer ser médico, né? Às vezes tem isso também. O meu sonho é ter um filho advogado. Pergunta para ele, é isso que você quer da tua vida? Eu quero ter um filho doutor, mas é doutor que ele quer ser? Às vezes a pessoa se forma, tá trabalhando, tá atuando numa profissão, mas não é aquilo que ela quer. Ele tá infeliz ali fazendo um trabalho que ele não gostaria de estar fazendo. E isso às vezes também pode ter influenciado, não sei se é o caso dele, mas pode influenciar no resultado da profissão. Né, no resultado de um atendimento médico, no resultado ali E quem sofre com isso é o paciente, como aconteceu com a sua mãe, né? Sim, sem dúvida. Você sabe que assim, né? Aí eu tô até meio gripada, porque foram 45 dias nessa correria de hospital e tudo mais, e acabou que agora meu corpo deu sinais, né? Imagina você passar 45 dias em hospital, como acompanhante, dormir na cadeira, não ter assim acesso para sua higiene de forma adequada, correndo o risco de abrir uma escara, como me aconteceu, porque você começa a gravar. Pegar uma infecção, uma série de coisas, Rodrigo. E aí eu tive que ir ao médico. E eu cheguei no médico, fui até com a minha irmã. O médico me atendeu super mal, eu super gripada. Aí eu peguei e fiz assim, ó. Calma, doutor. Vamos começar de novo, né? Ou seja, era um médico que também, lógico, ele também tem a vida dele, ele tá cansado, ele tem uma rotina, às vezes ele já veio de outro plantão, mas não interessa, ele tá ali para dar o melhor dele. Né? Exato. Então eu fiz calma, vamos começar de novo. Até eu recomendo isso para todo mundo. O médico começou a mudar ali a qualidade do atendimento. Respira, calma, vamos começar de novo, doutor. Né? Porque às vezes ele precisa disso também, sabe, Rodrigo? De uma situada. Porque senão ele entra nesse ritmo, ninguém para ele, e ele vai virar esse médico criminoso. Porque o que aconteceu foi. Uma coisa tem o erro médico e outra coisa tem o crime médico. O erro médico, infelizmente, ele é esperado. É como você tá dirigindo e sem querer acontecer alguma coisa. Existem erros ali que vão ser justificados. Mas então, o ser humano, ele erra, né? Ele erra, né? E para isso tem legislação que vai defender na dosimetria, né, da lei, qual é a penalidade, o que foi intencional e o que não foi, né? Tanto para isso a gente tem, né, o julgamento correto para isso, do que é doloso, do que é culposo. Agora, a condição que aconteceu ali, ela foi totalmente, né, criminosa, não houve o socorro, não houve a comunicação. Então, acho que é isso que eu falo. Você acha que ele fez isso para esconder tudo, que não estava no prontuário, não estava nada, mas para esconder um erro dele, uma falha dele, ou para, de repente, tentar defender os enfermeiros que não puxaram a grade? O que você acha que passou na cabeça desse camarada?
Olha, ele vai ter que se apresentar em juízo, né? Ele que vai justificar a versão dele, mas independente do qual foi a intenção dele, ele estava ali como Pois é. médico, ele tinha que cumprir o protocolo, por quê, Rodrigo? Inclusive, existem, né, procedimentos internos que como tem o CAT dentro da empresa, né? O funcionário se machuca dentro da empresa, é aberto toda ali quase que uma sindicância para entender como foi, daquilo ali. O serviço de prevenção vai ter que trabalhar para evitar novos casos, né, para entender o que foi que levou àquela situação. Então, quando acontece isso envolvendo um paciente dentro do hospital, né, e aí tem as pessoas que te ouvem, que acompanham, né, os fornecedores, os produtos hospitalares, patrocinadores, enfim, né, então da área hospitalar tem isso, então existe ali aquela notificação que ela precisa acontecer e ter o seu desdobramento para evitar que aconteça novos fatos. E aí isso é uma coisa que o advogado, o doutor Alexander, vai pedir também, né, porque quando nós pedimos o prontuário, naquele momento tinham 130 folhas, e só não tinha folha do dia 11, né? Então, meu Deus. Olha que coisa. Então, eles só construíram provas contra eles o tempo todo. Agora, foi no plantão dele, independente de ter sido uma enfermeira que ele tem um afeto, ou um enfermeiro, não sei, né? Então, assim, independente de qual é o grau, o vínculo que ele tem, a relação é de trabalho, era de cuidado e proteção do paciente que estava em UTI. E na UTI você não tem um acompanhante. Que aí a gente entra na pauta, né? Que eu achei muito importante do Gustavo? Sim, isso. Da obrigatoriedade do acompanhante, né? Que o hospital tem que ceder esse acompanhante caso a pessoa não tenha ninguém. Exatamente, né? Então, assim, apesar que dentro da UTI não tem pelo protocolo mesmo de infecção, de cuidados, enfim, né? Mas, enfim, dentro da enfermaria teria que ter. Minha mãe teve o tempo todo. Então, assim, esse protocolo, ele teria que ter acontecido. E ele teria que ter comunicado à família, né? Que ele não comunicou, fui eu que descobri, né? Ele teria que ter feito o papel inverso. Aí a gente entra no valor, na ética, no compromisso, na responsabilidade. Exatamente. Ele tinha que ter chegado e já ter falado e ter apresentado quais foram os protocolos que ele fez. Eu fiz o exame, a gente identificou isso, vamos fazer de tudo para evitar sequelas. E não. E isso foi só se arrastando e só tomaram providências depois ainda que eu tive que registrar um boletim de ocorrência. Porque ela caiu no dia 11. Chegou nesse nível, então. Chegou nesse nível, Rodrigo. Ela caiu no dia 11 de outubro, né? E foi no dia 11, isso foi pela manhã. A minha visita era às 14 horas, que foi a hora que eu já vi o estado grave dela. E ali do dia 11, aí eu fiquei pedindo os exames, acesso ao prontuário, eu queria avaliação com o neurologista, né? Porque como eu trabalhei na área, então eu tinha certeza que algo muito grave tinha acontecido. Portanto, quanto antes tivesse ali um procedimento, seria melhor para evitar sequelas. E todo mundo fazia cara de surpresa quando eu falava, mas e a queda, como que foi, e a tomografia? Não, mas não tem pedido de tomografia. Isso tudo eu tenho gravado, né? Eu tenho gravado, tenho áudios de enfermeiros, né? Então, é um processo que vai ficar muito rico no sentido de prova, né? Para ter a acusação correta e para que esse médico leve, né? E que essa experiência, Rodrigo, sirva para a formação dos próximos médicos, para que nunca aconteça isso, né? Existem procedimentos, a gente tem que seguir, a gente não pode falhar com isso, é uma vida, né? Exato. Olha, eu descobri uma coisa muito grave, que diz que tem médicos, né, tem situações que falam que é o descanso celestial, para deixar o paciente do jeito que tá e não correr atrás. Gente, isso é antiético, cadê o juramento? Meu Deus, isso é antiético e sei lá, vai contra qualquer princípio humano, né? Isso é ridículo. Criminoso, Rodrigo, mas eu acho que isso foi uma experiência, lógico, foi muito triste, foi muito cansativo, foi muito sofrido, mas envolveu uma série de coisas que a gente não poderia perder a oportunidade, né, porque dentro de tudo isso, eu na condição de cadeirante, sendo a cuidadora da minha mãe, né, sendo ali a protagonista de tudo isso, né, a gente precisa atentar, primeiro que o cuidador fica cansado, né, há sempre aquela relação de quem é que cuida do cuidador, né, no meu caso, eu que tenho que cuidar. Quem cuida de quem cuida, né?
Quem cuida de quem cuida, isso é muito importante, né? Então, assim, eu procuro sempre ter uma vida dinâmica, né? Os meus trabalhos, eles me enriquecem terapeuticamente, porque através do meu conhecimento eu consigo transformar tantas coisas, né? Tá aqui essa oportunidade que é incrível, isso me ajuda muito, Rodrigo. Obrigada por essa oportunidade, né? Imagina, eu que te agradeço. A gente já brigou há tantos anos. Aliás, eu vou pedir para que o Abner, nosso técnico, coloque na tela isso. O seu arroba, o arroba Tatiana Rolim, tudo junto, ponto oficial, porque eu acho, Tati, que muita gente que deve estar assistindo a gente ou já passou por alguma coisa parecida, ou já sentiu na pele o que você está sentindo, ou às vezes pode ter desconfiado, mas não foi atrás. Né, ou ter passado por situações, ou tá passando por situação parecida, ou tá desconfiando que tem alguma coisa errada e tal, e de repente está se identificando contigo. Então eu acho que é legal, arroba tatianarolim.oficial, tá aqui na tela também. Tati, olha, eu queria desejar aí a sua mãe toda a recuperação do mundo, tadinha, ela está hoje no asilo sendo cuidada, porque acho que os cuidados dela agora redobraram, tem sequelas. E essa sequela do traumatismo craniano dela, você acha que vai ter uma evolução positiva, não vai? Como é que ficou isso? Olha, que fizeram depois os exames? Ela surpreendeu até os médicos, viu, Rodrigo? Porque imagina um trauma grave, né? Um edema cerebral grave, que era o que eu estava falando o tempo todo, que isso tinha que acontecer uma avaliação, e acabou que aconteceu até uma cirurgia, né? Só que a cirurgia acabou acontecendo durante de todo esse trâmite, de quase que um mês depois. Ou seja, Meu Deus! Um sangramento. A situação só piora, né? Só piora, um mês depois. Quase um mês, Rodrigo. Então, né, por protocolo médico, tentando evitar, porque 81 anos, enfim, mas, né, com relação às sequelas, assim, ela surpreendeu os resultados do médico, o risco todo da cirurgia, evoluiu bem, mas ela tem as sequelas, ela não tá andando, ela tá dependente, ela tem dificuldades de memória, porque o traumatismo craniano, ele afeta gravemente essa parte cognitiva. Então hoje ela é disfuncional, ela não consegue hoje administrar, por exemplo, a casa dela, que ela morava sozinha perto da minha casa, né? Por isso que ela tá lá. Né? Então, assim, para comer tá tendo dificuldades, enfim. Agora, sobre a questão da evolução, é tudo uma surpresa, porque 81 anos, os neurônios já estão cansando, né? Eles estão no processo inverso. Em vez de estar lutando para conectar e criar sinapses para o desenvolvimento, ele está no processo de declínio para o envelhecimento, né, Rodrigo? Apesar de ter os estímulos e tudo mais, né? Mas eu acho que, assim, isso serviu para a gente realmente pensar sobre a questão do mercado de trabalho, sobre o RH tirar essa crítica com relação de que só não encontra pessoas com deficiência, e a gente fez essa volta ao mundo e envolveu assunto digital, tecnologia, jogos, tudo mais, né? A gente precisa realmente estar atento àquilo que a gente escolhe como profissão e exercer o nosso melhor. Exercer aquilo que a gente quer para a vida, né? Não aquilo que às vezes forçam que a pessoa seja, enfim. E outro detalhe também, né? Acho que isso alerta até aqueles que estão contratando também, para ver se... Eu sei que é difícil, tá difícil contratar, mas, poxa, principalmente médicos, né? Principalmente enfermeiros, profissionais da saúde, não dá para contratar só para preencher uma vaga, mesmo se você perceba que a pessoa não tem o preparo, a capacitação, como esse médico, ele não era de UTI, o que ele estava fazendo ali? Né? Tá tapando, não tem outro, ele tá ali tapando um buraco. Meu Deus, não pode, tem que ver a qualificação. Ele tá qualificado para estar ali. É a mesma coisa que você pegar uma pessoa que não tem a CNH e botar ele para dirigir uma carreta. Né? Então, ele tá acostumado, ele dirige o Fusca do pai, mas pô, ele nunca dirigiu uma carreta. Então, como é que você vai colocar o cara para fazer isso? Né? Vai dar um acidente, vai acontecer o risco, não é que vai acontecer, mas o risco de poder acontecer é muito maior, né? Sim, isso às vezes, Rodrigo, tem a ver com a questão de que os municípios eles querem otimizar na administração dos equipamentos públicos contratando alguma empresa, né? Então, às vezes, eles acabam terceirizando essa gestão para outras empresas que não têm essa visão, né? Normalmente esses hospitais são administrados por associações, né? Por outros órgãos que não é a própria prefeitura, não é a própria cidade. Você vê, esse cara foi formado em Roraima, o que ele está fazendo em Jaguariúna, no interior de São Paulo? Por aí você já vê
a descompensação da coisa, né? Sim, exatamente, mesmo que tenha sido por um interesse de concurso, enfim, né? Mas acho que foi muito rico a nossa conversa, Rodrigo, de alertar sobre tudo isso, do cuidador, de quem cuida, o olhar para a pessoa com deficiência que está envelhecendo, o nosso cuidado, a importância do trabalho, a manutenção cuidativa, né? Esse valor da atenção com a vida é o que deve prevalecer em qualquer situação. Exatamente. Você está lidando com vida, com ser humano. Eu queria só aproveitar a sua presença aqui para a gente falar daquele evento que você comentou comigo que vocês vão estar participando também, que é o Incluação. O que é uma incluação? Conta um pouquinho para a gente aí, só para a gente encerrar. Tá bom, que bacana. Rodrigo, assim, o Incluação, né, ele tá disponível no incluação.summit, né, no Instagram também. Pode acessar o meu lá, que já vincula direto. Coloca na tela, isso, não. Isso, perfeito, legal. E é agora, já na próxima semana, né, com a temática da pessoa com deficiência. Então, vai reunir vários profissionais de RH, vai ter depoimentos também. Então, assim, é um trabalho muito bacana e ele vem sendo desenvolvido pela NEL Consultoria, que eu também faço trabalho com eles. Então, a gente faz palestras no Brasil todo. A importância de ter a questão da capacitação, né, a integração, os trabalhos voltados para a questão das vagas. Por quê? Já que a gente tem a lei de cota, a gente não pode deixar ela enfraquecer. E a gente precisa trazer temas atuais sobre essa questão que a gente está falando, o acesso às novas tecnologias, a importância do RH estar atento às demandas das pessoas com deficiência, os programas de qualificação, enfim, então vai ser um encontro aí de muitas horas, de muitos profissionais. Acessem, façam inscrição, tá no LinkedIn também, e vai ser assim, um encontro incrível. Eu tenho certeza que vai fazer assim muita conexão também para que a rede, né, crie esse network e a gente consiga fomentar cada vez mais a questão da inclusão, o mercado de trabalho, porque é o trabalho que vai garantir, né, Rodrigo, o nosso crescimento, o nosso empoderamento e tudo mais. É isso aí, tá aí na tela, @tatianarolim.oficial. @tatianarolim.oficial. Você quer entrar em contato com a Tatiana, por favor, fica à vontade, né, Tati? Obrigado mais uma vez por você estar aqui. Boa recuperação para sua mãe mais uma vez. Um grande beijo nela, na sua filha. Eu nem imaginava, já está com 15 anos. Conheci tua filha pequititinha, já está com 15 anos a sua filha. Meu Deus do céu. Lembra até outro dia você estava aí lançando o livro junto com as meninas, né? Quando você estava grávida, né? Isso, foi incrível, foi um trabalho incrível que repercute até hoje, né? E naquela época, inclusive, eu fiz trabalho para a saúde, né? Para a medicina, sobre a questão da gravidez das mulheres com deficiência, né? E agora eu vou fazer projetos sobre também da formação médica na prevenção de riscos dentro da UTI. Me coloco à disposição desde já, Rodrigo. Obrigada mais uma vez. Eu te agradeço. Obrigado, Tati. Obrigado pela sua presença aqui. Queria agradecer e mandar um grande beijo aí para a Tati e para toda a família. Gente, é incrível, né? E tem mais assuntos aí. A gente estava falando aqui, a Tati, sobre rede social, né? E eu vou dar uma notícia agora depois do bloco, de uma notícia que está correndo as redes sociais, e a gente vai trazer, viu, Tati? Até importante também para você ficar aí depois para você ouvir essa. Tá bom. Estão dizendo que vai ser cobrado IPVA de bicicletas e de cadeira de rodas em 2026. Tá rodando, circulando por aí, a gente vai falar disso agora na volta para encerrar esse boletim de notícias de hoje. Obrigado, Tati. Vamos para o nosso comercial com sinal Renault e Biomóvel, a gente já volta. Na Renault France, você encontra as melhores ofertas para as pessoas com deficiência. Renault Cardian Authentic 1.0 Turbo Flex 2026 a partir de 97.307 e Boreal Evolution 1.3 Turbo Flex 2026 a partir de 151.720. Anote o telefone 11 5683 8115. Sinal France, seu carro novo está aqui. Se é acessível, tá no app da Biomob. Descubra lugares, serviços, produtos e até vagas de emprego com acessibilidade comprovada, mapeados por quem entende do assunto. É autonomia na palma da mão. Confira as funcionalidades do app, consulta e avaliação de locais acessíveis, navegação assistida, notícias sobre acessibilidade, vagas de emprego e muito mais. Acompanhe as novidades em nossas redes. Anota aí, no Instagram e no Facebook, Biomob Guia.
Biomob, equidade e inovação. Bom, vocês que estão assistindo a gente aí já devem ter ouvido ou visto em algum lugar, enfim, tá rolando aí, todo mundo desesperado porque tá dizendo o seguinte: será que vai ser cobrado IPVA de bicicletas e cadeiras de rodas em 2026? O que é isso? O que está acontecendo? Tá rodando para todo canto isso. Gente, olha, alguns jornais, redes sociais, grupos de WhatsApp estão divulgando por aí essa informação nos últimos dias, dizendo que a partir do ano que vem, ciclomotores elétricos, bicicletas elétricas, veículos autopropelidos como patinetes e até cadeiras de rodas motorizadas vão ser submetidas a novas regras e terão cobrança de IPVA. Vamos lá. Essas normas, gente, aprovadas em 2023 pelo CONTRAN, presta atenção o órgão, CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito. Eles estabelecem mudanças envolvendo equipamentos obrigatórios e necessidades de registro. Em alguns estados até incluem a obrigação de pagar IPVA, que olha o que significa IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Lembrando que o IPVA é um imposto de competência estadual. Então vamos lá, vamos pontuar as coisas aqui, vamos deixar bem esclarecido. Como o próprio nome já diz, você que usa cadeira de rodas aí, presta atenção. Como o próprio nome já diz, IPVA incide sobre veículos automotores, tá bom? Veículos, eles circulam onde? Na via pública, na rua, tá? Vamos lá, no meio da rua. As cadeiras de rodas, mesmo as motorizadas, com motores elétricos, como está dizendo aí, como alguns dizem, não são consideradas veículos, e sim uma tecnologia assistiva. Uma cadeira de rodas, ela é uma tecnologia assistiva, ela não é um veículo automotor. Como é que você vai cobrar um imposto de veículo automotor de uma tecnologia assistiva que não é um veículo automotor? A cadeira de rodas motorizada não foi feita e não é para ser utilizada na rua. Você vai para a rua com a cadeira? Vai, mas você anda na calçada. Você não anda com a sua cadeira de rodas motorizada na estrada, no meio da estrada, no meio da rua, no meio dos carros. Se você faz isso, o errado é você, porque você está correndo risco de vida. Então, gente, vamos lá, a cadeira de roda é um produto, é um equipamento de tecnologia assistiva, ela não é um veículo automotor, tá bom? Então vamos lá, por aí a gente já começa a ver a dissonância disso que está sendo divulgado por aí. Cadeiras de rodas motorizadas são classificadas como produtos para a saúde, dispositivos médicos e reguladas pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, porque ela é considerada, a cadeira de roda, um dispositivo médico e ela não pode ser, ela não pode estar sujeita a regras de um outro órgão, que é o CONTRAN, por exemplo, que é o que vai cobrar, sim, imposto e pedir regulação das scooters de passeio, os triciclos motorizados, aqueles de fazer off-road, aqueles patinetes motorizados que andam por aí pela cidade. Não. Aquilo, sim, é CONTRAN. Aqui na cadeira de roda, não. A cadeira de roda é Anvisa, ela é um equipamento médico, um dispositivo médico. Consulta, dá um Google para você ver se a gente está mentindo, se a gente está falando alguma bobagem aqui. Ela é um equipamento de tecnologia assistiva, é um dispositivo médico, é um produto de saúde. Não é um carro, não é um veículo automotor. Portanto, gente, olha, para conduzir ciclomotores, a partir de 2026, as pessoas vão precisar emplacar o veículo de acordo com a capacidade de motorização desse veículo, tá? Vai precisar capacete, CNH, categoria de moto para pilotar na CNH, enfim, autorização de condutor. Os motoristas de veículos autopropelidos ou bicicletas elétricas ainda fogem de exigência de CNH, mas vai ter que usar capacete, registro de emplacamento, essas coisas. Agora, resumindo essa história toda aqui, dessa conversa que está por aí, que cadeira de rodas vai pagar IPVA ano que vem. A notícia não procede, tá? Então isso é fake news, é pura falta de conhecimento de quem está divulgando isso aí. Ou é maldade, ou é falta de conhecimento, porque isso não procede, tá bom? Então não se deixa enganar, não fica desesperado, isso não vai acontecer. Cadeira de rodas é um dispositivo de saúde. Cadeira de rodas, ela está abaixo do registro da Anvisa, não tem nada a ver com o CONTRAN, tá bom? Dado esse recado, dito isso, a gente encerra hoje o boletim. Fica aí com o recadinho da Tropical FM e a gente volta amanhã. Tchau, tchau.
Na Rádio Tropical FM 107,9, várias vezes por dia durante a programação, você escuta o Momento Inclusão, com Rodrigo Rosso, do Sistema Reação. Tudo sobre o universo da pessoa com deficiência. Então sintonize, ouça, participe, avise aos amigos. Acesse radiotropicalfm.com.br. Na Tropical é mais legal.